Jadeiras e jadeiros do meu coração, sejam todos bem-vindos ao Jade Delas Podcast. Hoje a gente vai conversar com vocês a respeito de Elizabeth Holmes, uma picareta que enfiou no rabo 4 bilhões de dólares, simplesmente isso, com todo respeito. Simplesmente isso. Então eu aqui, Elisa Carvalho, para apresentar para vocês o podcast, junto com a Annelise Espanhol e com a Júlia Vick. Vou pedir já que vocês se inscrevam, comentem, compartilhem. O canal está começando agora, então a gente precisa de uma mãozinha para vocês nesse início, tá bem? Um beijo e vamos lá. Bom, vamos contar essa história. De picareta, eu chuto uma psicopata. Ela, embora não tenha laudos, não tem laudo nem Hum. para psicopatia, nem para mitomania. Embora todo mundo que fala do caso dela chuta um dos dois. Então vamos lá, para quem não sabe quem é a Elizabeth Holmes? A Elizabeth Holmes, ela desde os 9 anos, ela falava para os pais dela, eu vou ser bilionária. E ela realmente chegou lá, ela se tornou bilionária. Só que quando ela falou, eu vou ser bilionária, ela esqueceu de colocar no sonho dela que ela queria se manter bilionária, né? Igual eu falei, ela enfiou 4 bilhões de dólares no rabo, sabe? E enganou muita gente, não era gente pequena, né? Não. Ela entrou na cabeça dos outros. Eu não sei se o pessoal de casa já viu, mas é aquela mulher do sangue dos bilhões, né? Dá uma gotinha na cara. Do sangue dos bilhões. Ela deu e aí me corrijam aí, né? E até em casa, se vocês souberem mais coisas. Mas pelo que eu vi, ela foi condenada agora, né? Foi, mas ela fica prolongando a decisão final. Ela teve filhos aí, que todo mundo acredita que ela teve os filhos pra ela não. Então, sabe que essa característica, eu lendo e vendo o caso dela, essa foi a característica que mais chamou atenção pra uma psicopatia mesmo, né? Porque, veja, Elisa, você como mãe, eu como mãe, você teria um filho sabendo que você vai presa? Você não, deixaria... Né? Não, então é uma pessoa que realmente ela não se importa com o outro, né? E isso estava muito claro, né? Ela engravidou uma vez quando saiu, né, a sentença dela e foi postergada, ela casou de novo, ela engravidou de novo e ali para ganhar o quê? Para ganhar mais um ano. Tempo. Que é o tempo ali de amamentar. E talvez nem fique na cadeia, né? Aí eu já não sei, porque ela enganou pessoas muito poderosas, CEOs, ex-secretários de Estado. Então é pessoas assim que, tipo, quando você mexe com pessoas que têm muito poder, você não vai se safar fácil. Essa mulher, ela pegou alguns milhões. Bilhões. Não, milhões de investimentos, né? De cada um então, deles. assim, ela pegou o primeiro milhão dela de doação de um amigo da família, porque o pai dela tinha falido, né? Sim. Então, assim, ela já tinha bons relacionamentos. O pai acabou falindo, era vice-presidente de uma empresa de uma grande empresa, agora eu não lembro direito o nome da empresa. E eu sei que ela ficou frustrada, né, com a baixa. É que eles não queriam cair de status social. Exatamente. Aí ela pensou, eu não vou ser pobre, eu vou fazer alguma coisa para voltar pro lugar que a gente estava. Eu vou colocar a gente de volta no pessoas, topo. Olha só. E é o que chama atenção no caso dela, porque também é uma mulher bonita, né? E ela jovem, inteligente, super inteligente e sedutora, porque a sedução não quando a gente diz assim na parte sexual, mas assim ela seduz as pessoas e essa é uma característica do psicopata também. Então ela envolve e é uma coisa assim que o psicopata, quando ele está querendo envolver a pessoa, ele fala com um conteúdo e que ele acredita muito naquilo. Então ele fala, eu estou que ela acreditava na própria mentira dela. Exatamente. E daí os outros acreditavam também. Mas eu não sei se ela acreditava. Eu tive a impressão de que ela tinha só... ela tinha uma ideia. Ela tinha o objetivo assim, de ficar rica. É tipo eu falar, eu vou criar uma máquina do tempo, mas eu não sei como eu vou fazer a máquina do tempo. Mas eu vou criar a máquina do tempo. Isso vai ser revolucionário. Eu não vejo ela nesse sentido, como de criar alguma coisa. Eu só vejo ela no sentido de querer ficar bilionária mesmo. Mas ela teve 20, 30 pessoas que estavam engajadas em criar aquilo, né? Mas ela nunca apresentou nada. Mas ela nunca conseguiu, porque... Mas ela nunca apresentou nada de concreto. Aí ela forjava, né? Ela forjava. Ela mandava o sangue, né, para
para os laboratórios, pegava o resultado de empresas concorrentes. Pegava o resultado e apresentava, que esse aqui é do meu equipamento que chegou a esse resultado. Então, assim, para manter por 10 anos, para manter essa galera sustentando todo o negócio, ela apresentava os resultados. Mas isso era muito protegido, ela tinha contratos que ela... Contratos de sigilo. E ela não deixava um setor conversar com o outro, tipo, ó, você é do setor A, mas você não vai conversar com o setor B. E daí veja que interessante, né? Porque como que a gente chega num ponto... Porque as pessoas tendem a pensar que pessoas muito ricas são muito inteligentes, estão acima do bem e do mal, são isso e são aquilo outro. Como que John Biden... Se não me engano, Gates, o próprio Trump. Então, mas ali também tem todo o meio, né? Ela tá ali no Vale do Silício, né? Ela se veste e se apresenta no mesmo formato que Steve Jobs. Isso, mas daí só porque a gente anda aqui, daí eu te falo uma bobagem qualquer, e porque a gente se conhece, porque a gente anda junto, eu vou... A questão é o como ela conseguiu entrar na cabeça seduzir. Dessas pessoas. É isso que é. Assim, ela se apresenta com uma verdade tão cheia de si, com postura, uma mulher que já é diferente, porque todos os grandes que saem do Vale do Silício são homens. Então, uma mulher bonita, apresentável, falando com muita propriedade, que ela estava com uma tecnologia para ter o diagnóstico de várias doenças a partir de uma gota de sangue. E que hoje só consegue... Milagre, né? Hoje, no máximo, você consegue a glicose, saber com a gotinha de sangue. Você imagina saber a AIDS, tudo. Isso tudo hoje é reagente, é muita coisa, né? Precisa de uma quantidade grande, né? Não, vocês tiram uns 15 tubos lá, se a médica sai com uns 40 exames, você sai com uns 15 tubos de Até porque sangue. pode dar o falso negativo, então eles precisam refazer ali para ter certeza que eles estão dando o resultado certo. É tipo impossível. Você precisa de uma amostra maior, precisa de reagente para dependendo do exame. Então toda a classe médica já falava, não, até é impossível. A professora dela da universidade falou, você tá louca? Não, mas eu acho muito bizarro assim. E ela não tinha ninguém da classe médica no conselho, né? Não. Todos eram investidores, empresários que acreditaram na promessa dela. Pois é, mas eu me dá um negócio assim, de pensar nessa galera acreditando numa balela dessa. Que a questão é o como. A partir do momento que ela conseguiu convencer o primeiro homem poderoso, os outros já ficaram pensando, opa, eu não vou ficar de fora, porque agora não dão nada para isso, mas se der certo, eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Mas você entende que é o mesmo movimento das pessoas ditas ignorantes? Mas é aquela coisa também do poder, né? As pessoas querem o poder. E elas já têm dinheiro. Então, assim, o que elas investiram não vai fazer elas passarem fome, porque eles já são grandes já, né? Só tirou ali uma fatia do bolo deles, mas não deixou eles pobres. Mas eles querem o poder, eles querem mais dinheiro. Então, e é com isso também que o psicopata trata, né? Ele trata com a ambição da pessoa, né? Ele seduz, ele ilude com aquilo que ele vê que é a ele sua... Ele fisga a vaidade do outro, Exatamente, né? a vaidade. Ele vai ver no que você é sensível, ele vai trabalhar naquilo para seduzir você. Então, eu acho assim, que ela tem muitas características. A única coisa que eu achei legal disso tudo foi que é mulher, né? A gente tá cheio de homens. Colocou tudo no chinelo. Então, sim, ela pegou aquele monte de homem com dinheiro, peguei dinheiro de vocês e ó. Isso mesmo. É o que tem de interessante disso, né? Tem aquela mulher que matou o marido, que ela falou que só tem um documentário sobre ela porque ela é mulher, porque se fosse fazer um documentário para cada homem que mata a esposa, não daria conta. Não sei, eu não vi. A Elise, eu não lembro o nome dela. Opa, como que é o nome? Elise parecido Matsunaga, alguma coisa assim. Essa é que esquartejou, né? Isso, não, mas ela esquartejou o cara, né? Mas tá cheio de homem que faz isso. E ela fala, justamente, só tem um documentário sobre mim porque eu sou mulher. Mas é isso, até tirando um pouquinho do gancho da nossa amiga Elizabeth. Até esse negócio de mulheres assassinas e coisas assim, eu estava vendo esses dias o nível de pena para as mulheres que fazem isso é muito maior do que o nível para os homens. Nossa, eu não sabia. A mulher
ainda que ela não seja pega em flagrante, ela acaba sendo... pegando uma pena maior. Exatamente. E como se fosse presa em flagrante mesmo. Porque para o homem tem uma justificativa e para a mulher não tem. Qual? Não, é isso que eles devem pensar, né? Porque não, o homem, eu não porque acho que você seja tá isso. Porque quando ele Eu acho que é o medo que as pessoas têm, agora eu vou falar uma coisa bem séria, de que... E existe um medo mesmo de que as mulheres meio que tomem conta. Tem um monte de gente pilhada com essas coisas. Porque a lei é a mesma para ambos, né? O que vai definir se você pega mais ou menos é toda a defesa que você vai fazer, né? E que daí eles vão colocando, né? Não, porque estava sob pressão, porque estava isso e aquilo. Porque se a gente for pegar essa menina, aí tem outros casos de homens, né? O Soros mesmo, ele quebrou os bancos da Inglaterra e beleza, foi um golpe que deu certo. E aí, porque é natural homens dando grandes golpes. Agora que é natural isso, né? Muito esquisito. E é isso, né? E ela, essa postura, essa presença dela, você viu ali, ela tem até uma teoria ali que ela segue, né? Que mulheres não são respeitadas se tem uma voz mais doce, mais calma, e justamente que ela muda 4 notas acima do seu tom de voz para que respeitem ela. Porque ela diz que o meio industrial não respeitava mulheres que falavam muito meigos, assim, digamos, uma voz mais doce, mais soprano, né? Dá então ela ideia de mais maturidade, passiva. Segurança. E daí diz depoimentos dos funcionários que ouviram ela falar, por exemplo, com a mãe e com o pai, que ela falava naturalmente, igual a gente, que tem uma voz mais fina, mas quando ela falava com os funcionários ou com as pessoas, ela mudava totalmente o tom de voz dela. Tem uma entrevista... Ela era inteligente também, essa guria. Era não, né? Já matou a menina. Ela ainda tá viva. Mas não pode usar mais esses artifícios, já pegaram ela. Mas tem, eu acho, uma entrevista, um podcast que ela dá, que ela muda o tom de voz pro tom natural dela, ela percebe, ela já vai engrossando a voz de novo. E diz que à medida que ela vai mentindo mais, a voz dela vai ficando mais grossa. E não apenas isso, né? Além da voz grave que ela adotou, ela também fala assim, tipo, com os olhos arregalados, assim, como se ela fosse sair debaixo da tua cama de noite, como se ela fosse um demônio da paralisia. Parecia que ela estava com te olhando no canto do quarto, assim, esperando pra te pegar. E você ela parado, sem se mexer. Gente, dá medo? Ela olhando assim... Eu nem consigo, eu tô fazendo assim, ela já tá lá ela quer entrar na mente ela estudou muito, porque é uma técnica de palestra que você não pisca enquanto você está falando, para você envolver a plateia e que fiquem concentrados, você não pode piscar. E ela falava sem piscar. Então ela estava sempre com o olho assim. E gente, eu não consigo, eu tô assim, meu olho tá lacrimejando. E se uma pessoa fala com você olhando nos seus olhos, não te transmite uma confiança maior também? Não, porque engraçado isso. Da pessoa, mas normalmente... E aí, para que as pessoas aprendam um pouquinho a prestar atenção, a gente precisa prestar atenção no que as pessoas estão falando e não em que tom que elas estão falando, porque não é porque uma pessoa tem uma voz desafinada ou que não esteja naquele tom, né, cientificamente... Mas é uma coisa inconsciente que acontece com a maioria das pessoas. Tipo, se você adota uma outra postura para se comunicar com as pessoas, por exemplo, você quer passar confiança, você fala olhando no olho da pessoa, você não fala assim, tipo... São técnicas. São técnicas para você passar uma confiança. Aquele livro famoso, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele fala exatamente disso, da postura, da roupa, do como você fala, do como você olha, e isso tudo importa. E vamos dizer assim, ela fez umas coisas ali bem maldosas, mas dá para tirar alguma coisa de casos como o dela, de, por exemplo, para que eu vou usar isso no dia a dia? Eu vou para uma entrevista de emprego. Eu vou ficar assim na entrevista de emprego? Ou eu vou adotar uma postura assim mais reta? Eu vou olhar para o entrevistador? Eu sou um vendedor. Eu vou, falar tudo acanhado assim com o cliente? Não. Era uma excelente vendedora também, né? Sim, ela sabia vender o peixe dela. Ela vendia muito bem o peixe dela. Uma das empresas, que essa era
acho que era a empresa, não tenho certeza, da área médica, tentava sair, né? Tava desconfiando já, tentava sair e ela manipulava. Então, tá, se você pode sair, eu vou fechar com o seu concorrente, eu vou fechar com a empresa tal, que era o concorrente. E aí eles acabavam ficando naquela, e agora? E a gente sai, o negócio dá certo e a gente perde pro concorrente, a gente vai falir, porque daí eles vão sair muito na frente com uma tecnologia que prometia muito, mas que na verdade não existia, né? Esse negócio de olhar no olho, a entonação. Pois é, mas é que tem tanto picareta que a gente ouve. Mas as pessoas se deixam influenciar por isso. Nossa, se deixa. É o famoso inconsciente, sabe? Não, você vê até nesses vídeos da internet, você coloca uma pessoa vestida normalmente, tem vários, andando no shopping, ninguém olha pra ela. Coloca uma pessoa muito bem vestida, andando de forma empoderada, com uma postura elegante, todo mundo passa olhando. Mas é psicologia comportamental quase. Dá pra reparar isso em todo o ramo, assim, por exemplo, vendedor de curso, por exemplo, os coaches de hoje em dia, vai ver o jeito que eles gravam os vídeos deles, o jeito que eles olham pra câmera, o jeito que eles se portam, tudo pra eles conseguirem vender o peixe deles. O bacana disso tudo hoje é porque na minha época a gente não tinha acesso a esse tipo de informação. Então você contava apenas com pessoas mais velhas que estivessem dispostos ali a te passar esse conhecimento. Na tua idade já melhorou um pouquinho, na da Júlia você já está dentro. O que você quiser saber para não ser enganada... tem tudo na internet. Tem tudo na internet, é só querer, né? Antigamente era um exemplo, né? Por isso, até que os você não percebia. E o pai, se já era um pai, digamos, uma mãe, que já eram poderosos, já tinham toda essa presença, o filho acabava sendo assim. Então, a pessoa que está lá, mais simples, mais pobre, para se empoderar, confiar em si, assumir um papel que eu tenho que me vestir bem, me apresentar bem para sair de onde estou, então é muito mais difícil. E aí, Júlia, o que mais que a gente sabe dessa menina? Além dela ter feito todas as trambiqueiras dela, tem também a questão de que ela fez muito mal para várias pessoas. Eu acho que as pessoas pegam muito a questão do nossa, mas como ela enganou fulano, ciclano, mas tem também a questão principal, ela entregou testes negativos falsos, testes positivos falsos. Algumas pessoas, pararam de tomar medicamento porque deu um falso negativo. E algumas pessoas que poderiam ter começado um tratamento adequado, elas postergaram o tratamento delas porque ela entregou um falso resultado. Então, ela dificultou. Tinha gente tomando remédio que não precisava, tinha gente que parou de tomar remédio que precisava. Porque eles passaram a usar os resultados vindo da empresa. E diz que depois só teve 12 amostras nos 10 anos, só 12 que deu certo, assim, que saiu com o resultado correto. Imagine só. Que foram apenas os casos de herpes, mas imagine pessoas que têm câncer ou HIV. Mas vira quase que um fanatismo, né? De você acreditar cegamente numa única pessoa, num único tratamento, numa única opinião, num único conhecimento, né? Sempre busquem, por isso que eu falo. Da mesma forma, nas empresas a gente busca 3 orçamentos, na saúde também. Busque 3 opiniões, 3 resultados, para ter realmente certeza, ainda mais de diagnósticos, né, complexos. Sérios? Como esses. Teve mais gente que deu golpe assim? Teve, justamente pegando essa questão da análise comportamental, de como você consegue entrar na cabeça das pessoas, adotando um certo comportamento, uma certa postura. A gente também tem a Anna, né, Sorokin, que ela era uma russa, que ela se passou por uma herdeira alemã, lá em Nova York. Ela, alugou um triplex na cabeça da alta sociedade de Nova York. Ela fez todo mundo de besta. Ela tinha algumas técnicas, né, por exemplo... Ela dava gorjetas muito altas para os garçons, e daí o pessoal ficava nossa, quem que é essa, sabe? Ela se hospedava em hotéis de luxo, aí ela dava cheque falso para fazer pagamento, cartões, assim, sabe? E ela conseguia favores através disso. Por exemplo, teve uma amiga que ela fez, se não me engano era uma fotógrafa rica lá. Ela foi viajar com ela falou, eu pago as despesas da viagem. Aí chegando lá ela falou, mas eu esqueci de avisar o banco que eu ia viajar para outro lugar, então eles não vão deixar eu fazer transferência, sabe? Não vão deixar eu fazer pagamento.
E ela falou, você paga, depois eu te pago. A amiga dela pagou, fez ali alguns milhares de prejuízo. Compra tudo, comida, porque ela fazia isso em vários lugares. Por exemplo, ela era tão cara de pau que ela chegava em restaurantes assim de luxo, ela comia, a hora que chegava a conta ela simplesmente ia embora. Só que daí esses golpes foram acumulando, né? E conforme esses golpes dela foi acumulando, em algum momento a polícia pegou ela, por causa das denúncias. Mas até chegar lá, ela conseguiu muito dinheiro com isso. E no final das contas ela acabou conseguindo justamente o que ela queria, que era a fama. Recentemente ela até participou de um reality show de dança nos Estados Unidos, onde ela mostra a tornozeleira eletrônica dela toda brilhosa, assim, cheia de brilho. Que pira de consumo que é esse, né? Esses dias eu fui ver, tem um documentário da Flor de Lis. Essa mulher tem documentário, tem livros, ela vai ficar rica agora, porque gente, justamente. Não dá para dar ideia desse jeito. Justamente é o caso da Ana. Ela, além dela conseguir ficar famosa como ela queria, ela também ganhou dinheiro com isso. Porque, por exemplo, a Netflix pagou uma boa grana para ela para ter os direitos, para poder fazer a história do documentário dela, que é o Inventando a Ana. Então, no final das contas, ela conseguiu o que ela queria com as farsas dela. Mas o que ela fazia? Ela pegava o dinheiro que ela conseguia, ela ia comprar roupa de grife. Tem até uma frase que diz... as pessoas gostam de uma boa mentira desde que ela esteja vestindo Prada. O que eu falo, o quanto a roupa, como a pessoa se apresenta, importa para a sociedade. Porque o que acontece? Ela não tinha, mas qual sociedade? Porque é a minoria que tem muito dinheiro, gente. Mas tudo que está em volta, todos os lugares que vão, se a pessoa... vê que tá bem vestido ou que tá com uma roupa de grife, já faz um julgamento. O que acontece no caso das duas é que elas falavam com tanta convicção, elas passavam tanta confiança de que elas tinham aquilo, no caso da Ana, o dinheiro, porque ela falava que ela era uma herdeira multimilionária, e no caso da Elizabeth, ela falava que ela tinha a revolução da medicina. Mas elas vendiam muito bem aquilo. Elas falavam com tanta convicção que você tinha ideia, né? Você tinha medo assim de contrariar ela. Tipo, nossa, eu não vou contrariar essa pessoa. Olha com quem eu tô falando. Jesus amado. E aí entra uma frase em inglês que é o fake it till you make it, que é basicamente um finja até ser. E é exatamente o que elas faziam. Tipo, elas vendiam uma coisa que elas não tinham, mas as pessoas acreditavam nisso. E isso é válido, por exemplo, eu vejo nessas estratégias de marketing, o pessoal que fala, você tem uma loja de doces, você não vai falar, eu vendo uns docinhos, você vai falar, eu tenho uma confeitaria. Porque a gente mostra para a pessoa, o jeito que a gente quer ser visto pelos outros é o jeito que a gente tem que agir. Então você não vai falar, eu vendo uns docinhos. Não, mas isso eu tenho uma confeitaria. Não mistura ali com você falou da psicopatia, né? A gente tem um limite de até onde vai a mentira. A mentira, a manipulação. Mas o psicopata, ele não sente. Pra ele tá tudo bem. E ele também não sente remorso. Não sente remorso. Tá, mas será que uma pessoa normal, se ela estiver vendo, por exemplo, um resultado financeiro que ela não teria de outra forma, será que ela não passa? Entende? Não se transforma nesse monstro? Tem uma frase que diz, dê poder ao homem para você descobrir como ele realmente é. E o poder na nossa sociedade é o dinheiro. Sim. Entende que então, eu tô até falando? onde as pessoas vão por dinheiro? A gente vê isso cotidianamente. Você diz dela mudar? Não, eu falo de uma pessoa bacana, legal. No caso, uma pessoa que não tem traços de psicopatia, como Elizabeth chega lá, ter muito dinheiro. Só que aí você tem um retorno financeiro daquilo que você está fazendo. Você percebe que não é legal, mas tem um retorno financeiro muito grande. Será que... Continuo ou paro? Isso. Eu não sei se ela fica nesse continuo ou paro. Eu acho que se a pessoa não souber o que ela quer da vida, não tiver um propósito, não tiver um caráter bem definido, muitas pessoas não sabem quem são. Sim. De verdade, o que querem, como são, com o que gosta. Eu não sei até onde vai só a psicopatia, sabe? Eu não sei até onde... Até onde é a psicopatia, até onde é a ganância por poder. Isso mesmo. Porque depois são as fases, né? Depois que você já tem todo o dinheiro, daí... Não importa mais o dinheiro, o que importa é o poder, porque é o que vem depois. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas
hoje se fala tanto de psicopatia. Hoje como virou psicopatia, narcisismo, virou... Como se todo mundo fosse assim. É por causa do autodiagnóstico. As pessoas vão ler os sintomas no Google e falam, pronto, eu tenho. Mas se você for perguntar pro Google, assim, uma gripezinha vai falar, você tá com câncer, você vai morrer. Você tem 3 horas de vida. TDAH, narcisismo, tudo isso virou. E todo mundo tem um pouco dessas características. Né? Tem, todo mundo tem. É natural. De perversidade. Sim, e tem, exatamente. Tem que ter um pouco, né, para você conseguir até ter uma defesa, né? Mas aí quando extrapola demais, aí você, tem alguma coisa errada, né? Porque eu vejo que às vezes é apenas um caráter ruim. E não uma psicopatia, e não uma outra coisa mais séria. Eu não achei nada do caso dela que eles pediram algum exame. O advogado podia até usar isso como uma defesa, né? O advogado dela, né? Considerar olha, ela não bate bem da cabeça, gente. Considerar ela com esse transtorno, né, para poder justificar tudo o que ela fez, né? Mas eu não achei nada que falasse que eles tiveram esse viés ou essa discussão, mas é algo que se discute, né? Que se estuda. Mas se a pessoa fez isso e aquilo, ela pode ser ou não pode ser. Então tem realmente debates se o caso dela seria uma psicopatia. Eu ali, pra mim, quando entrou naquela parte dela ter filho para postergar um ano fora da cadeia, gente, a pessoa não sente, ela não está sentindo, e eu não ela não que tem ela pareça empatia. Com outro, hein? Mas ela já, o que tava com ela... sim, eu achei que era outro marido, né? Porque o que tava com ela na empresa era enlouquecidamente apaixonado por ela. É esperta. Como mulher, falando historicamente, né? Mas é uma característica, né, dos psicopatas, eles manipulam muito bem as pessoas. Especialmente, né? Por ter filho para isso, né? Pensando... ela teve um com ele, aí depois ela com o outro, né? Ela casou de novo, aí ela teve outro por causa da pena ali, que... Eu acredito que seja, né? Tá muito óbvio, assim. Quem que com uma condenação saindo, que já sabia que estava praticamente condenada, ia engravidar? Vou ter o filho para deixar com o pai, com a avó, sei lá. Não faz sentido. Inclusive, ela conheceu ele na China. Eu lembro de ter visto nos documentários sobre ela que ela aprendeu chinês, ela aprendeu mandarim, justamente para parecer mais influente. A Ana Sorokin, ela também tem essa questão, ela é poliglota e foi assim que ela conseguiu passar a perna em várias pessoas, porque ela sabia falar vários idiomas e as pessoas respeitavam muito ela por isso, tipo, olha que mulher inteligente, sabe? Não, e as pessoas acham bonito, né? Eu até acho bonito, as pessoas também acham bonito quando vem um estrangeiro, né, falando com aquele sotaque, daí você imagina ela, a Ana, eu não vi fisicamente as imagens como que ela era, mas... A Elizabeth, né, bonita, uma mulher bonita, empoderada, bem vestida, inteligente, que fala outro idioma. Fingida de humilde. Ela não te deu uma impressão de fingir uma humildade, fingir uma simplicidade. Eu vi muito isso nas fotos que eu vi dela. Eu vi poucas fotos assim. Se não me engano, tem essa questão sobre a simplicidade nela, alguma coisa relacionada a ela usar só tons pretos. É tanto inspirado no Steve Jobs, a forma como ele se veste, igual a ele. Mas ela também queria passar uma ideia de que pessoas geniais não se preocupam muito com a aparência. E ela vendia isso, de tipo, olha, eu não me importo muito com a vaidade justamente porque eu sou um gênio e eu não tenho tempo para vaidade. Mas ela estava sempre... a ideia dela era estar igual ao Steve Jobs. Sim. Era para fazer com que as pessoas também, lá no Vale do Silício, que é onde saem os grandes gênios... Mas olha que doido, né? Ela não tinha um cérebro, né, como o do Steve Jobs, mas ela inventou um. Olha como a imaginação tipo assim, é potente, né? Tipo assim, ela queria ser o Steve Jobs, só que é como se o Steve Jobs falasse, eu vou criar... Qual foi o primeiro aparelho que ele criou? Foi celular? Smartphone? Foi o iPod, o iPod? Acho que foi.
Não sei, mas enfim. É como se ele falasse, eu vou criar isso, mas eu não faço ideia de como eu vou criar. Ele só tivesse ficado no papel. Então, tipo, ela queria ser ele, mas, nossa, totalmente diferente. E ficou mesmo, mas diz que ela nunca apresentou para ninguém um projeto concreto, ela né? fez um semestre, né, de faculdade de biomedicina. E especulam que, na verdade, ela fez só tentando achar contatos. E ela entrou na faculdade por causa da lábia, né? Não foi... Não foi por... essa parte não... Ela ficou sentada lá esperando o diretor do curso, um dos maiores especialistas em engenharia química, atender ela, aceitar ela no curso. E eu acho, o que eu acho que ela saiu, ali tem também uma questão que ela foi assediada e tal, né? Mas eu acredito que ela saiu porque ali ninguém validou a ideia dela. Porque ela estava na classe médica, eles sabem o quanto, isso difícil, o quanto é uma viagem hoje, né? Pode ser lá num futuro bem distante, você tirar uma gota de sangue e ter todos os diagnósticos naquela gota, né? Então eles consideravam ela uma menina, né? 19 anos, uma menina sonhadora. Só isso. Então ninguém deu moral para ela lá. E o que eu vou fazer aqui, onde eu não estou conseguindo conseguir manipular a entrada, conseguiu seduzir para a entrada. Mas ela teve que mudar de manipulados, né? Ela iniciou na ciência, não deu, porque aqui não tenho como convencer, e aí teve que acabar pulando para os empresários, que é onde ela ia ter o retorno financeiro. Ex-político, grandes empresários. E que não entendem bolhufas de ciência. Não entendem nada, mas querem ganhar dinheiro, né? Ela vendeu uma boa ideia. E a outra coisa também, quando você leva é muito fácil você levar o segundo, terceiro, quarto. Então, porque eles vão na onda do primeiro. Exatamente. Diz que ela escolheu esse cara mesmo da faculdade, esse engenheiro químico, porque ele, de certa forma, validaria todo esse discurso. É que as pessoas pensam, nossa, se essa pessoa acreditou nela, se ele já tá com ela, se eu não for junto, eu vou perder. Exatamente. Aí depois, quando entrou, que foi o filho, né, do George Schultz, que foi o filho dele que descobriu a farsa, né? Que começou a pedir resultados e não veio. Aí depois houve umas denúncias também, né? Mas nessa vibe, quando ele entrou, já tinha alguns grandes. E esse ex-secretário, ele era alguma coisa, não lembro agora, referente à guerra no Afeganistão e tal. E ela usou desse artifício para criar outra manipulação, que ela já estava fornecendo o equipamento dela para a guerra, porque lá eles conseguiriam, né, diagnosticar rapidamente os problemas médicos e tal. Então ela vai assim usando, tendo gatilhos do que está entrando e manipulando tudo. E as outras pessoas acreditam, o cara lá, ex-secretário da defesa, era ex-secretário da defesa, estava envolvido lá com questão de guerra, Afeganistão e tal. Ela vai, introduz uma história referente a isso, fala que o cara já está lá com ela. E ela fala também que os Estados Unidos estava comprando, né? Que ela estava fornecendo pro governo. Filha da mãe. E daí ela vai levando mais e mais gente. E ela consegue sustentar o negócio por 10 anos, né? E quem depois... foi a imprensa, né? Que conseguiu... Foi um repórter. Um jornalismo investigativo aí que foi a fundo... Até conseguiram... Eles pegaram 2 ex-funcionários, que foi esse aí que você comentou agora há pouco, e uma outra mulher que... Denúncia. Que eles fizeram a denúncia, eles pensaram assim, a gente pode se fuder muito, porque tem a questão do contrato de sigilo, mas... Eles decidiram seguir em frente, e daí que descobriram toda a tramóia dela. Pediram entrevista com ela, né? Então ela estava fugindo, mas aí eles conseguiram... eu não sei como que é o nome lá, mas digamos que é uma ANS da vida aqui no Brasil, que foi lá fiscalizar e verificar. E foi aí que descobriram toda a fraude. Que daí eles eram obrigados a deixar eles entrarem. Eles não tinham como, não era uma escolha, né? E é uma doideira isso, né? Porque as pessoas passam uma vida mentindo e... Alguns acreditam apenas pela postura, pela entonação de voz, pela roupa que está vestindo,
pelo carro que está andando. Mas a gente passa por isso no dia a dia, a gente nem percebe. Não, e é engraçado, assim, eu que trabalhei um período com alto padrão, você vê que as pessoas, os grandes mesmo, não se vestem com Prada, não aparentam ser bilionários. Eles são pessoas simples. Agora, porque são pessoas. E o que eu acho que em alguns momentos acabam fazendo é como se fossem deuses. Sim. Acabam endeusando algumas pessoas, ou pela inteligência, ou pela quantidade de dinheiro na conta bancária. As próprias pessoas em volta criam o seu Deus, porque às vezes a pessoa nem quer ser, mas fulano, doutor, não sei o quê. E às vezes as pessoas compram, né, esse personagem que foi criado para ela e realmente eu posso, né? É que em alguns contextos sociais o parecer importa mais do que o ser. E tem muitas pessoas que levam isso, que é o que as pessoas normalmente chamam de ostentação. Você vê isso diariamente. Por exemplo, o pessoal sempre comenta disso nas redes sociais. Você pegou o último iPhone, mas você parcelou e não sei quantas vezes. E não tem um reboco na parede de casa. A pessoa comprou o carro do ano, mas a casa da pessoa está precisando de reforma. Por quê? Porque a pessoa quer parecer algo que ela não é. Mas para receber validação social. Pois é, mas não pode ser que essa pessoa com esse celular ela vai fazer mais dinheiro. Em alguns porque casos, todo mundo sim. precisa de dinheiro para viver. Com esse carro é um carro mais confortável, porque é onde ela passa a maior parte do dia, por exemplo. Então você pode escolher também qual é o conforto. Sim, tipo, é uma ferramenta para alavancar ou é algo só para aparecer, né? E assim, mesmo que seja só para aparecer, o dinheiro é das pessoas. Elas fazem o que elas quiserem. Mas se até que ponto pensar... aquilo faz a pessoa feliz? Porque às vezes a gente tem uma visão errada. Para alguns pode ser conforto numa casa confortável. Para outros pode ser ter o carro do ano. Ou trocar de celular toda hora. Então, sim, eu tenho um amigo que mora de aluguel e tem uma BMW de 270 mil na garagem. E ele tá feliz com a BMW dele. Super feliz. Ele diz a paixão. Não importa. Então, para as pessoas, e no caso para essa que eu conheço, eu perguntei para ele, mas eu usei de outro jeito esse dinheiro. Ele disse, não, mas para mim importa porque eu vou viajar muito, eu quero esse conforto, eu me sinto mais seguro e para mim tá bom, é o que gosta. Então, assim, a gente vai fugindo, né? Chega lá. Se a gente for pensar num celular, né? Hoje você faz tudo com o celular. Sim, é um computador. Exatamente. Então, para você comprar um celular que é mais caro, mas tem mais recursos, tem uma tecnologia. Talvez a tua vida seja um pouquinho facilitada também. Claro, que aí entra em questões de planejamento financeiro, porque, por exemplo, até que ponto aquilo é viável para a sua realidade no momento. Nossa, a gente falando de sangue de bilhão e daí fazendo conta de prestação. Por que a gente ou todo mundo outra, gasta mais, quer aparecer mais? Que é o caso da Elizabeth, né? Ela queria muito dinheiro. Pois é, qual né? é E ostentava isso e as pessoas compravam. Mas qual é a pira no meio disso também, né? Porque o dinheiro, teoricamente, é só para comprar coisas. É a questão, eu acho, eu pensei nisso também. O que ela aproveitou disso, né? Será que ela viajou? O que será que ela fez que aproveitou tanto esse dinheiro? Porque, que gosto, né? De arrumar uma encrenca dessa na vida para um dinheiro que você sequer vai poder gastar. E será que ela acreditava na ideia mesmo? Eu fiquei pensando nisso. Será que ela era convicta que ela ia conseguir? Porque ela tinha profissionais lá. Eu acho que no começo ela acreditava. Porque ela foi atrás de pessoas que ela achava que iam conseguir fazer aquilo para ela. Só que em algum momento não deu. E ela foi se enfiando em mentira atrás de mentira. E ela só seguiu o objetivo dela, que era ficar bilionária antes dos 30. Eu não sei. Eu acho que era só esse negócio de bilionária. E vamos falar, né? 19 anos, é adolescente. Uma sonhadora. Exatamente. Não, é adolescente. E, gente, é quase que uma porra louca mesmo. Vamos falar assim, como que os pais dela ajudaram ela com isso? Porque com 19 anos ela falou... valido, né? Ela falou assim, não, eu vou largar a faculdade e vocês me dão o dinheiro da faculdade para investir no meu negócio. Mas ela apresentou a ideia. Será que os pais dela não... Eles apoiaram ela. É tipo chegar assim pro meu pai e falar, pai,
eu vou largar a faculdade, você me dá o dinheiro e eu vou criar uma máquina de teletransporte, porque daí as pessoas que estão aqui em Curitiba, mas assim, ela que o nosso caso, lá para São Paulo. Mas o nosso caso é meio que uma coisa ou outra. Ela, de certa forma, já nasceu engatada na vida pela influência familiar que ela tinha. Né? Uma pessoa com um network ali que... Sim. Assim, presume-se, nunca andei nesse meio bilionário assim para saber se passa necessidade, mas não sei. Não. A questão é até que quanto eles amavam ela, tipo, eu amo você e eu vou investir no seu sonho, e até que ponto eles só queriam que aquilo desse certo para eles voltarem para onde eles estavam. Eu acho que ela era muito manipuladora. Ela conseguia envolver qualquer um. Agora, você pensa, manipular e envolver alguém que te ama, muito mais fácil. Os pais... Eu não sei, porque, assim, Olha, uma pessoa que foi vice-presidente de uma grande empresa, ela está acostumada a lidar com essas manipulações, né? Será? Tá. Não sei não, hein? E outra, é filho, né? Tipo, por exemplo, digamos que o teu filho chegue pra você e fale, mãe, eu tenho uma ideia muito doida. Nem toda mãe é igual. Você veja que ela não é a mesma mãe. Ela não tem a mesma maternidade que eu ou você, por exemplo. Então, não sei como ela foi criada. Mas assim, nós, humanos normais, meros mortais, achamos isso loucura, os pais delas terem apoiado. Mas assim, veja, para quem não é da classe médica, se você for pensar, não é uma ideia tão absurda. Assim, você vai pegar que na universidade ela não conseguiu. Mas por isso ela conseguiu envolver a galera que não era da medicina. Isso mesmo. Porque, se eles fazem uma amostra com um tubinho, por que não consegue reduzir isso a uma gota? Porque não é possível, a mesma coisa que tomar um banho com 2 gotas de água. Teve o cara que saiu lá do Vale do Silício, fez celular, os iPhone, aí tudo, e conseguiu ficar bilionário. Por que a minha filha não vai conseguir? Mas daí é um pensamento muito pequeno, né? Porque vocês aqui falar vou ficar bilionária amanhã é uma coisa, né? A gente tá falando de sonho, tá falando de, né, quase que uma utopia, mas ela já era uma pessoa que era bilionária. Sim, mas é aquela coisa, que é mais e mais, né? O pai dela quebrou, ela sabia o caminho de voltar para aquilo. Eu não vejo assim como o pai foi manipulado, eu acho que ele deu uma mão mesmo. Agora, eu não tenho certeza se ela era bilionário, o pai dela. Talvez milionário. Eu acho que era bilionário. Eu acho... tem que... Eu acho que era, sim. Bilionário. Será? Bilionário? E quebrou. Nossa. Eu não vi a parte do pai dela. E assim, existe uma diferença de um bilionário quebrar, um milionário quebrar e um... o tombo é maior. Quanto mais alto Eu acho que o milionário, quando quebra, ele se arregaça. O bilionário não quebra. Porque se ele quebrar, ele acaba levando Não, ele leva parte da economia, né? Vamos pensar que os Estados Unidos está quebrado, mas se fecha as portas... Vai todo mundo tentar reerguer. Precisa. Porque precisa, exatamente. Precisa, porque um precisa do outro, né? É um efeito cascata. Sim. E o mortal, né? O pobre, porque todo mundo que não é, né? Por mais que as pessoas falem classe média, classe alta, classe isso, bilionário, milionário e pobre. Sim. Né? Vamos dar uma resumida boa. É o que estão na luta. Exatamente. Não trabalhe para ver se tem dinheiro, né? Se não pode se arrebentar amanhã. Essas pessoas, eu acho que é mais fácil de se reerguer. Concordo. Claro que se tiver educação, se tiver né, alguma base ali, né? Sim. Mas o milionário, ele se arrebenta. E o bilionário, eu acho que não se... Eu também concordo que o bilionário já Então eu já muito decidi, mais gente, difícil. eu vou ter que ser bilionária agora. Não tinha pensado por esse lado. Eu vou contigo. Então vamos. Tem a questão também da diferença do milionário pro bilionário, porque o bilionário tem muito mais patrimônio, né?
Ele não vai quebrar 100%. Não acho que é por isso, porque o milionário ele também pode ter muito patrimônio. Só que a manutenção desse patrimônio todo, ela também é muito alta. Sim. Ela também é muito cara, né? Isso também te arrebenta. E o bilionário é porque ele acaba tendo muitas empresas. Então vamos supor numa cidade pequena, né? Tem lá um bilionário e aquele bilionário quebra. Ele quebra a cidade inteira, porque é na fábrica dele que as pessoas estão empregadas. Ele acaba levando para as cidades mais próximas alguns problemas. Então, às vezes... Aí vai ter posso estar falando besteira aqui, não, né? É verdade. Mas eu penso que às vezes é necessário que o Estado mesmo acabe dando uma mão para que... Vai ter incentivo fiscal, que vai abrir falência, vai parcelar com os credores, vai pagar os funcionários. Nos casos, né, de abertura de falência, né, vai ser colocado, se a faliu foi porque administrou mal, né? Vai ser colocado um administrador para tentar reerguer, vai ser tudo controlado. Então, assim, essas grandes empresas, quando abrem falência, é um processo para recuperação, né? Na verdade, é forte, né? Abrir falência, né? Na verdade, abre a recuperação judicial da empresa, né? Então, a primeira tentativa é fazer a recuperação, né? Mas é bem isso, grandes empresas, porque as empresas têm uma função social. Até a empresa dele que faliu, ela pode estar produzindo, colhendo trigo, que é super importante, colhendo laranja, maçã, exportando, e aquilo ali vai dar uma queda. Então vai ter menos no mercado, né? Vai aumentar preço, então tudo isso é uma cadeia, né? Com certeza, eu concordo com a Elisa. Os grandes são... a queda é um tropeço. É um tropeço, não é uma queda. Agora, quem tá ali no meio hoje cai mesmo. Mim, é engraçado, né? Hoje, para mim, mudando totalmente de assunto, né? O bilionário, o milionário e o pobre, e tem gente que não suporta se dizer, né? Pobre ou isso... Né? Porque sou classe média, porque sou classe alta, sim, porque tudo sou rico. Hoje... Não é, gente. Porque qualquer tombinho arrebenta. Então, é como se fossem 3 barcos que quando eu era criança chamavam de classe média, classe alta. Eu também lembro disso. Classe alta, baixa. Média e baixa. Né? Daí era depois isso veio classe média alta e classe média baixa. Isso tudo para não dizer se chamar que você é pobre. Isso! Exatamente. Caramba, que coisa! Aí eles colocaram, né, quem ganha de tanto a tanto e foi fatiando isso que pra gente antigamente só pra eles era se sentirem especiais, gente. Baixa, média e alta. Ponto. Doideira, gente. É isso então, meninas. Falamos muito mal dessa menina, muito bem também. Ela é muito inteligente, que trambiqueira. E fica a pergunta, né? Como alguém sem formação nenhuma... Uma criança de 19 anos. Uma criança... Sem planejamento. Captou recursos de grandes bilionários. De magnatas, CEOs, ex-secretários de Estado... Envolveu toda essa galera junto. Qual a fórmula? Como? Tem que ser Nossa, a pessoa tem que ter uma cara de pau, né? Sim, não, quando a Júlia falou daquele outro caso da Ana aqui, essa eu achei mais cara de pau, porque eu achei até mais cara de pau do que a Elizabeth. Você entrar no restaurante, servir e sair. Do bom e do melhor é só sair, ou dar um cheque falso. Só ir embora, assim. E ninguém questionava, assim, sabe? Tipo, eu já ficaria olhando. Eu não vou questionar essa mulher. Tem alguém vendo que eu passei direto pelo caixa. Então é isso, minha gente. Vamos pra casa? Já deu nosso tempo? Já deu nosso tempo. Dessa vez ninguém acenou pra gente, tipo, 5 minutos? Pois é. A gente passou do tempo. Daí a pessoa fica ali fazendo sinalzinho. Então a gente vai. Quer falar alguma coisa disso tudo, Liz? Qual que é a moral da história? A moral da história, eu quero saber o pessoal comentando, dizendo como, né? Dá uma ideia, gente, de como ficar bilionário. Como ter esse charme, sei lá o que Elizabeth tinha para envolver
toda essa galera, assim, né? De puxar as pessoas para você. Como que vocês acham que isso tudo aconteceu? O que estava envolvido? Ganância, será? Das pessoas, dos bilionários? Vaidade, né? Vaidade? Querer chegar Pode junto, ser. Né? E deixem escrito também se vocês acham que a Elizabeth é psicopata ou mitomaníaca, porque dizem que ela é mitomaníaca. Ou nenhum, né? Ou nenhum dos dois. Ou né? é só queria... Assim, a gente não tem como provar, mas a gente pode achar. Achar a gente de pode graça. achar. Vamos fazer a votação. Mitomaníaca, Será psicopata. que você se diverte hoje ouvindo essas histórias? Diverte as pessoas. Ai, não, meu mas Deus. imagina o quão puto tá os bilionários que colocaram dinheiro lá e descobriram que foram enganados por uma adolescente de 19 anos, sonhadora. Nossa, gente, mas não precisa ser gênio, né? Pra saber que... Ai, e não desfazendo os adolescentes, né? Porque é o nosso amanhã. Mas é isso. Calma, né? Vamos dar uma... Mesmo nesses casos, assim, horríveis, que ela prejudicou um monte de gente, dá pra tirar alguma coisa disso. Dá pra aprender um pouco com a Elizabeth, dá pra aprender um pouco com a Ana. E até com as pessoas que foram enganadas, né? Que assim, não é porque é um bilionário que é a pessoa mais correta. Sim. Ou sabe tudo. Ou, como diz o ditado, né? Nunca julguem um livro pela capa. Exatamente. Então é isso. Então é isso, gente. Beijo no coração de cada um de vocês. De novo, a gente vai pedir para se inscrever, comentar, compartilhar. A gente está começando agora, então, por favor, comentem, curtam, compartilhem. Siga e a gente volta na próxima semana. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.